Cá estamos nós para mais uma aula da nossa série Sua Vida com Mais Saúde. O episódio que nós estamos tratando é Saúde Preventiva, Check-up e Qualidade de Vida. Diante disso, nós estamos tendo a oportunidade de falar sobre coisas muito importantes para você poder se cuidar melhor. Hoje a gente vai falar especificamente sobre detecção precoce do câncer e rastreamento. Assunto que a gente tem um certo medo até de olhar de perto, mas vale a pena. Quando a gente tem conhecimento sobre um assunto, nós fazemos melhores escolhas e nós tomamos nas mãos as rédeas da nossa vida, não é mesmo? Bom, e aqui a gente vai falar um pouco sobre vários tipos de câncer que merecem uma detecção precoce e outros que podem ser rastreados. Lembrem que rastreamento é aquela investigação nos pacientes saudáveis, sem sintomas, e é feito de forma populacional. E o diagnóstico precoce é aquilo que a gente faz, aquela prevenção primária, que a gente tem os sintomas muito leves ou subclínicos, quase que passam desapercebidos. Mas agora que vocês vão ter esse conhecimento, vocês não vão deixar isso acontecer. Vocês vão estar de olhos muito abertos para a sua saúde. Vamos começar falando da mama. A gente conversou sobre ela em outubro e nós temos lá no YouTube um vídeo muito mais detalhado sobre isso. Mas aqui especificamente falando de sinais e sintomas que possam nos deixar com a pulga atrás da orelha, nós vamos falar que um nódulo mamário que apareça, que nós estamos lá tomando o nosso banho, de repente, deitada na cama, a gente percebe um nódulo diferente, merece uma consulta médica. Além disso, a gente perceber que uma das mamas está crescendo mais, está diferente da outra, a assimetria mamária. Você não tinha essa assimetria e passou a ser. Às vezes, essa assimetria é muito discreta. Por isso, parar diante do espelho, olhar-se despida é fundamental. A retração da pele, o que é isso? Como se tivesse uma pincinha puxando a pele para dentro da mama, em qualquer parte da mama, seja na parte de baixo, de cima, próximo dos mamilos ou não. Outra coisa importante é uma descarga papilar. O que é isso? Quando a gente espreme ou sem a gente ter que espremer o bico dos seios, a gente percebe que o sutiã fica manchadinho e essa mancha, ela é avermelhada, sanguinolenta, ela é um quadro um pouco suspeito, a gente tem que procurar um médico. Mas tem um aspecto da descarga papilar que eu chamo mais atenção, é aquele líquido que nós chamamos em água de rocha, super cristalino, parece a água da nossa torneira. Ele também é preocupante, tá? Então, se você percebe ao espremer o bico dos seios ou manchinhas de umidade no seu sutiã, seja da cor que for, procure seu médico. Além disso, a gente pode ter descamações na região da areola, do mamilo, que façam que está sempre saindo aquela casquinha, dando uma coceirinha, sempre no mesmo local. Você passa um cremezinho, uma pomadinha, não resolve? Procure também o médico. Que médico? Pode ser um clínico, pode ser um médico de família, um ginecologista, ok? Muito importante. Tem um outro aspecto também que nós chamamos pele em casca de laranja. Você começar a perceber que em algum ponto das suas mamas tem uma área que fica assim com micro retraçõezinhas, como a casca de uma laranja mesmo, que tem aqueles pontinhos mais para dentro. Fique atenta, procure o médico. E no colo do útero? Bom, no colo do útero é muito importante também. Vocês sabem, a gente já vai comentar, que existe o rastreamento através do exame de Papa Nicolau. Mas nós temos que lembrar que no intervalo entre um Papa Nicolau ou outro, ou uma mulher que há muito tempo não faz exame, erroneamente, mas não faz, ela poderá ficar alerta quando perceber sangramento vaginal, sangramento na hora de uma academia, sangramento na hora de uma relação sexual, aleatório, mesmo que em pequena quantidade, geralmente esse sangramento é mais para o vermelho vivo, ou um corrimento vaginal excessivo que não melhora com creme vaginal nenhum. Então, algumas secreções e o próprio sangue advindo da região genital, procure seu médico, sempre, ok? Bom, cólon e reto. Esses dois órgãos fazem parte da parte final do nosso intestino grosso e é um local onde nós costumamos ter
câncer de intestino. E ele é muito comum, não é raro. Então, nós temos que perceber assim, puxa, meu intestino sempre foi preso, agora está muito solto. Sempre foi solto, agora está muito preso. Eu estou emagrecendo demais, eu estou sem fome, está fazendo anemia e sangue nas fezes. Ah, pode ser aquela hemorroida que sempre me incomodou, mas pode não ser. Então, é muito importante, ao sinal de alterações do seu intestino, um sangramento, uma dor, procurar um médico. Na cavidade oral, nós podemos ter sintomas suspeitos e sinais. E isso é muito importante e às vezes a gente deixa passar. É muito importante vocês avaliarem que lesões esbranquiçadas, que nós chamamos na medicina de leucoplasia, na mucosa, nos lábios, por dentro, são chamativas. As vermelhas também, que é a eritoplasia, né? E se você tiver uma massa, um nódulo, um calombinho ou uma afta que nunca cicatriza na boca, nos lábios, deverá procurar o atendimento médico. E quando escovar os dentes, for fazer sua higiene, de vez em quando olhar abaixo da língua, sobre a língua, as bochechas. A gente esquece, né? Vai no piloto automático fazer a nossa higiene, sempre dar uma olhadinha é fundamental. Nasofaringe, então é a região do nariz, cavidade do nariz e lá o começo da garganta. Então, se a gente tiver sangramentos frequentes, que nós chamamos de epistaxe, né? Sangramentos frequentes pelo nariz, especialmente quando sai de uma narina só, não é bilateral. Se o nariz está sempre entupido, sempre congestionado, pode ser rinite, pode ser sinusite, mas pode ser uma lesão mais preocupante. A perda da audição também é tão interessante porque essas lesões atingem o nervo chamado nervo auditivo. Elas crescem lá no nervo e a gente vai perdendo a audição. Esse é outro aspecto chamativo. Ou se você tiver nódulos aqui nessa região que vocês chamam de saboneteira, região de pescoço, a região da nuca, sempre palpar, ver se tem alguma coisinha. Pode ser uma simples íngua, como os leigos costumam chamar, e de fato isso é muito comum e não é preocupante, mas se aquilo persiste, é endurecido, não se mexe, procure um médico. E a laringe? A laringe, a gente percebe aquelas pessoas que não tinham rouquidão e elas passam a ter uma rouquidão permanente. Professores têm isso, cantores, músicos podem ter e não significar nada. Eles vão fazer aquela fisioterapia vocal e tudo mais. No entanto, algumas vezes podem ser lesões ali na região do laringe e cordas vocais. Ficar alerta. E o estômago? Bom, aquela dor crônica no estômago que não melhora com tratamento clínico, você toma pantoprazol, omeprazol ou é eternamente dependente desses medicamentos. Usou um mês, dois, volta tudo. Tem que avaliar, tem que ver, né? E o aparecimento recente de indigestão e perda de peso. Então, nossa, eu comi, agora não consigo mais comer molho de tomate, eu comia, não acontecia nada, agora não consigo mais. E aí a gente começa a ter vários alimentos que a gente vai deixando de comer, perde um pouquinho a fome, aquela dor, sempre lembra que tem estômago, né? Sempre está pensando, puxa, meu estômago está doendo. Tem que avaliar, né? Além disso, a pele. O melanoma é aquele tumor de pele, não é tão comum quanto os outros, mas ele é um câncer agressivo, tem características específicas. Então, ele é uma lesão marrom bem escura, cresce, vai crescendo e tem as bordas irregulares. Não é redondinho como aqueles nevos, nem tão claro quanto os nevos, tá? E ele também, na superfície dele, ele tem vários tons de marrom, ele não é uniforme a cor. Viu? Ah, eu não tinha essa pintinha. Então, aquilo que eu falei, em frente ao espelho, depois do banho, dá uma olhadinha de frente, de lado, pega um espelho, olha de costas, pede para o marido, para a esposa, olha os filhos. Isso é importante, sempre dar uma olhadinha. E outros cânceres de pele têm como característica principal uma casquinha que nunca cura, que nós chamamos ceratose, sempre no mesmo local, sempre coçando, sempre descamando, usa pomadinha, usa um cremezinho, aquilo volta sempre no mesmo lugar. Tem que procurar atendimento. E a bexiga?
Não é raro o câncer de bexiga e os homens são mais acometidos dele depois, principalmente dos 65 anos. Então aquela dor na região do baixo ventre, o ato de urinar frequente, porém difícil, né? Sai aquele jato fininho, sangue na urina, isso chama atenção para a próstata, para a bexiga e vale a pena investigar. E falando da próstata, nós já conversamos sobre ela em novembro, aqui vem ela mais uma vez, né? Então, quando a gente tem o aumento da próstata, seja por um aumento benigno ou por uma tumoração, a gente vai perceber que o homem, quando vai urinar, ele tem uma dificuldade para começar e finalizar o ato urinário. Ele fica parado em frente ao vaso, esperando, e aquela urina não vem. De bexiga, geralmente sai com dificuldade e com muita dor. E da próstata nem sempre dói. Não dói o ato de urinar, a não ser em casos mais avançados, mas é uma urina difícil de expelir e também fica aquele pingando depois que você terminou de urinar. Isso tem que ver também, né? E o fato de levantar à noite inúmeras vezes é uma das características. E o retinoblastoma é um tumor que acontece na região dos olhos e ele é uma mancha branca na pupila. A pessoa vai ver que a pupila tem uma manchinha branca e na infância ele pode vir associado com estrabismo, também acontece em crianças. E o testículo, a principal característica do tumor de testículo que acomete homens mais velhos, mas agora por uso desses hormônios e anabolizantes de academia está atingindo muitos jovens, ele leva a uma assimetria. Um dos testículos começa a crescer e ficar muito diferente do outro. Bom, para concluir, eu queria dizer para vocês que a detecção precoce pode salvar vidas. E paciente e profissionais têm que trabalhar em equipe, é o paciente se observando, sendo atento, se cuidando, tendo bons hábitos, procurando o seu médico e os médicos interessados no seu paciente de forma humana e técnica. Muitos casos de câncer hoje, quando diagnosticados no início, tem 100% de cura. O exemplo é o câncer de mama, né? Então, é muito importante a gente ver que vale a pena prevenir. Bom, até agora eu estava falando de diagnóstico precoce, também chamada detecção precoce, ou seja, a pessoa tem sintomas muito leves, sutis, que eu alertei a vocês, que tipos de sintomas podem ser, e procura o médico para descobrir no início da doença. Alguns tipos de câncer têm a possibilidade da gente fazer um rastreamento quando estamos completamente assintomáticos, saudáveis, e eu vou citar quais são e como isso pode ser feito. Então, o câncer de colo uterino é um deles e vocês já conhecem, até os homens conhecem muito bem o exame de Papa Nicolau. É um exame que toda mulher que iniciou vida sexual deve procurar o ginecologista, além de fazer todo aquele atendimento completo da ginecologia, colher o material e mandar para o laboratório do Papa Nicolau. Esse exame é muito importante porque ele faz a detecção numa fase pré-câncer. O colo do útero tem essa vantagem. Ele, antes de desenvolver um câncer propriamente dito, ele faz lesões pré-neoplásicas, que talvez algumas mulheres conheçam sob o nome de NIC1, NIC2, ASCOS, AGOS, que são siglas que aparecem no resultado do preventivo. Se der normal, essa paciente vai fazer uma vez por ano. A gente faz geralmente uma vez por ano, mas o protocolo do INCA é a cada 2 anos para as mulheres da idade de 25 a 59 anos e elas podem fazer a cada 2 anos quando os 2 últimos anos o exame foi normal. Então a gente faz todo ano, fez 2 anos seguidos exames normais, passa a fazer bianual. Eu não concordo tanto com isso pelas características culturais e da sexualidade da população brasileira. Nós sabemos que as mulheres brasileiras têm mais troca de parceiros, têm um início de vida sexual mais precoce. Nós sabemos que mulheres que enviuvaram ou se separaram, às vezes passam um período com uma multiplicidade de relacionamentos casuais antes de entrarem numa relação mais permanente com uma única pessoa, e isso aumenta o risco. Eu padronizo com as minhas pacientes todo ano, iniciou vida sexual, enquanto tiver vida sexual, a gente vai manter esse cuidado. Além disso, lembrem daquelas coisas dos sintomas, mas isso que nós estamos falando é rastreamento de paciente assintomático, independente
da questão dos sintomas. Se a paciente tiver qualquer tipo de sintoma de qualquer parte do organismo, deixa de ser rastreamento. Ela vai procurar um médico para um atendimento individualizado de diagnóstico precoce, investigação e tratamento, certo? Então, rastreamento, pessoas saudáveis. Outro câncer que vocês também já sabem, tivemos a campanha em outubro, é o câncer de mama. Nós vimos que quando diagnosticado na fase precoce, ele tem uma incidência de cura de 100%. E todos aqueles achados que eu falei para vocês fazem parte do diagnóstico precoce. No entanto, algumas vezes a mama pode apresentar alterações que não são perceptíveis nem pela paciente, pelo médico no exame clínico. Não tem nódulo, não tem uma secreção, não tem alguma alteração específica. E aí que entra a mamografia, que vai fazer o diagnóstico de microcalcificações, parece uma poeirinha na radiografia da mama, e ali vai nos chamar a atenção. Certo? Então, a gente tem uma classificação em BIRADS 0, quando a mamografia foi ruim, a posição da mama não estava boa, a mama é muito densa, 1, 2, 3, 4, 5, e esses 3, 4, 5 se dividem em A e B. Quando aumenta o número, aumenta a suspeita de uma lesão maligna. Então, nós sabemos o seguinte, aqui no Brasil, o protocolo do INCA é começar com a mamografia anual a partir dos 50 anos. Certo? Mas a gente faz geralmente a partir dos 40. O que é importante é que a mulher, a partir dos 40, faça uma ultrassonografia mamária anual e bianualmente uma mamografia. No entanto, apareceu qualquer alteração num desses dois exames, é claro que ela vai seguir uma rotina do problema que apareceu. Às vezes tem que repetir em 6 meses, às vezes tem que fazer uma biópsia, uma punção. Então, rastreamento, eu não tenho nada. Apareceu meu exame normal. Então, eu vou fazer uma mamografia cada 2 anos e uma ultrassonografia mamária anual. Ainda, muitos médicos continuam com o sistema anual, que era o anterior do INCA, tá bom? Esse é um padrão bianual, é um padrão internacional. E mulheres que têm fatores de risco familiares, história familiar de câncer de mama, começam todo esse acompanhamento a partir dos seus 35 anos de idade. Então, a próstata, nós fizemos campanha agora em novembro, e essa campanha é internacional, só que a campanha para o câncer de próstata não é para rastreamento de exames, como na mamografia, no caso da mama, o Papa Nicolau no colo do útero, porque avaliou-se que a próstata, o exame de PSA e o toque retal, eles dão muito falso positivo, e no mundo todo estavam sendo levados pacientes que não tinham câncer para tratamentos radicais com sequelas importantes e significativas, e não necessariamente aumentavam o tempo de vida e a qualidade de vida dessas pessoas. Então, para o câncer de próstata, a campanha em novembro, o Novembro Azul, é feita para alertar sobre sintomas que a gente já mencionou anteriormente, e para que o paciente, tendo qualquer tipo desse sintoma, vá ao seu médico. A decisão de fazer o PSA e o toque retal como prevenção e rastreamento é individualizada e é uma decisão conjunta, médico e paciente, certo? Agora, havendo qualquer sintoma, tem que procurar, daí já não é mais rastreamento, como eu expliquei para vocês. E no caso do câncer de cólon e reto, que são partes do nosso intestino grosso, a recomendação é que se faça a pesquisa de sangue oculto nas fezes, uma vez por ano, e alguns países já padronizam direto a colonoscopia ou a retossigmoidoscopia a cada 5 anos, no paciente que deu normal, tá? E não se aconselha fazer acima dos 80 anos como rotina preventiva a colonoscopia, porque o risco de perfuração intestinal é alto. Então, a gente só vai fazer em casos individualizados, tem que avaliar aquele caso, mas não como check-up. O paciente chega, não tem queixa nenhuma do intestino, as outras colonoscopias que fez durante todos os anos anteriores normais, e ele já tem 80 anos, eu vou pedir como check-up de rotina. Não se faz, tá? Porque vai ter risco. E o exame de sangue oculto é muito bom, muito fácil, a gente faz todo ano. O alerta dos sintomas é importante. Por que é fácil prevenir o câncer de
intestino ou fazia diagnóstico muito precoce? Por causa de umas lesõezinhas chamadas pólipos, que são benignos, mas que têm um potencial de malignização. Então a pessoa fez uma colonoscopia e apareceu um pólipo, esse pólipo foi retirado, mandado para biópsia, mesmo tendo vindo benigno, a indicação é que se repita a cada 2, 3 anos, conforme a quantidade de pólipos, o tamanho, porque quando é acima de 2 centímetros tem risco maior, para acompanhar surgimento de futuros pólipos. Tem pessoas que fazem colonoscopia e nunca vão ter um pólipo na vida, então tem uma tendência genética hereditária, hábitos alimentares, tudo isso entra na avaliação do médico. Bom, na nossa aula 5 nós vamos conversar sobre uma coisa muito boa, sair um pouco desse peso de falar de doenças, vamos falar um pouco de qualidade de vida. Até breve!